Deus salva o homem pela graça. A graça é uma dádiva celeste, concedida por Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, salvando o crente da maldição, justificando-o e o conduzindo à vida eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, diz: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Graça é a atividade de salvação de Deus, que, decidida desde toda a eternidade, se tornou manifesta e eficaz na obra redentora de Cristo em favor de nós e que continua e consuma em nós e no mundo a obra redentora. A graça de Deus não só produz a salvação na redenção operada na cruz, ela é também a salvação, isto é, ela cria uma nova realidade. Graça e justiça se encontram algumas vezes lado a lado com o mesmo sentido. São duas designações para uma só realidade, uma do ponto de vista do doador e a outra do de recebedor. Gálatas 5, verso 4 diz: Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Romanos 5,17 diz: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quando se fala de graça, se fala de Cristo. Romanos 5, verso 15 diz: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça veio através de Jesus. João capítulo 1, versículo 17 diz: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a morte sacrificial de Jesus é quem nos torna justos perante Deus. Gálatas 2,21 diz: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça das obras é substituída e abolida pelo livre e espontâneo ato da vontade de Deus, isto é, pela graça, privando assim a lei de sua força. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A graça de Jesus nos torna rico espiritualmente. 2 Coríntios 8, verso 9 diz: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,
por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O cristão agora está na graça. Romanos 5, verso 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 Pedro 5, verso 12 diz: escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. O cristão deve permanecer na graça. Atos capítulo 13, versículo 43, diz: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Todos os salvos são vencedores pela graça de Deus. Ninguém pode conquistar salvação por méritos pessoais. A graça é, também, o poder vivo e operante de Deus na Igreja, concedida pelo Espírito Santo, de sorte a capacitá-la na milícia da vida eterna. O apóstolo Paulo testifica do poder da graça em sua epístola, 1 Coríntios 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Recomenda a Timóteo se fortificar na graça também, conforme se verifica em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, a Igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma é experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar a santa palavra de Deus e guardar a sã doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. Com a graça, Deus nos fez agradáveis a si no seu Filho amado, Jesus Cristo. Efésios 1, versos 6 e 7 diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por fé, segundo a graça, veio a promessa. Romanos 4,16 diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade o poderia ser, sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que, por seu sacrifício, abriu-nos a revelação de sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou-nos acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Segundo a eleição da graça, ficou um remanescente do povo judeu. Romanos capítulo 11, versículos 5 e versículos 30 a 32 diz: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia
pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia.